Olá, graça e paz é o que eu desejo a todos vocês que estão me assistindo. Para aqueles que estão assistindo e ainda não me conhecem, eu sou o pastor Rogério da Igreja Comunidade Evangélica Amigo de Jesus. E nesse domingo eu quero meditar com os irmãos um texto que se encontra no livro de Provérbios, que eu achei muito interessante e muito importante nós meditarmos esse texto, porque é um texto que fala sobre pecados que Deus aborrece e Deus abomina. E eu gostaria de ler então para os irmãos esse texto e comentar e fazer um comentário sobre eles, esclarecer os pontos, e serve como uma advertência para todos nós que somos cristãos, porque é a palavra de Deus dirigida a nós. Então, abra sua Bíblia aí no livro de Provérbios, capítulo 16, e nós vamos ler o versículo 16 ao versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor: Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos e língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Esses versículos dizem, que as 6 coisas que Deus aborrece ou detesta, e que a 7ª Deus abomina. E eu quero comentar com vocês cada um desses pecados, porque são pecados que nós cometemos e que aborrecem a Deus. Mas os 7º, a palavra ela adverte, esse Deus abomina, Deus não suporta. Então vamos analisar o que o texto fala. O primeiro pecado que o texto fala aqui é o pecado de olhos altivos, né? Essas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos. O que é olhos altivos? Olha, olhos altivos está se referindo ao pecado de orgulho. Aquelas pessoas que são orgulhosas, que vivem olhando de cima para baixo, olham as pessoas como se elas fossem inferiores, como se elas não fossem iguais a eles. Essas pessoas, são o que nós chamamos de altivez, orgulhosas. E nós temos que levar em consideração que esse é um pecado que Deus aborrece. Deus não gosta desse tipo de pecado. Para ele é aborrecimento, porque nós temos que considerar o seguinte: a palavra de Deus diz que o pecado do orgulho foi que derrubou o anjo, Lúcifer, para a terra, Então ele quis ser maior que Deus, era o mais perfeito, mais belo, estava entre pedras de fogo, se encontrava na presença de Deus, e ele foi precipitado, porque, segundo a Bíblia, ele quis ser igual a Deus. E o ser orgulhoso, por essa conduta, ele foi precipitado do céu e lançado na terra. Veja, irmãos, esse é um pecado que muitas vezes nós cometemos, Nós somos, às vezes, querendo ou não, orgulhosos. Então, é uma coisa que nós devemos evitar. O orgulho, ele realmente destrói, ele traz ruína, Olhos altivos, soberba, orgulho, tudo isso numa pessoa é desprezível. Nós não gostamos de pessoas orgulhosas. Se tem uma coisa que nós não suportamos, e isso é geral, é regra, é uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que se acha melhor que as outras. A palavra de Deus, em Lucas,
Jesus conta uma parábola sobre homens que confiavam em si mesmos, ou seja, que eram orgulhosos, que criam que eram justos e assim eles desprezavam os outros. E é uma parábola que Jesus profere, chamada parábola do fariseu e do publicano, ou cobrador de impostos, que Jesus profere ou ensina exatamente para exemplificar essa situação, esse tipo de pecado. Está lá em Lucas 18, versículo 19 a 14, que eu vou ler. Ele disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Disse Jesus: digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Veja, irmão, Jesus dá o bom exemplo, né? 2 homens, o fariseu, ele revela que ele era um homem praticante da palavra de Deus. Ele era um homem, né, justo, não roubava, não adulterava, jejuava 2 vezes por semana, dava o dízimo de tudo quanto tinha, mas nada disso significou alguma coisa, porque ele era orgulhoso. Ele se achava melhor que os outros. Ele se achava melhor que as outras pessoas. Orgulhoso. Enquanto que o publicano, que era uma pessoa desprezada, esse humildemente, diz a parábola de Jesus, se dirigia a Deus e nem ousava levantar a cabeça ao céu, porque sabia que era um pecador, reconhecia o seu estado. E ele então fala: Deus, tem misericórdia de mim, pecador, não sou digno. E aí Deus, então, Jesus fala: o fariseu, que era desprezado, saiu justificado. Deus ouviu a sua oração, enquanto que a oração do fariseu foi desprezada. Irmãos, às vezes, até a oração daquele que é orgulhoso, daquele que é altivo, Deus não ouve. Portanto, cuidado com esse tipo de pecado, né? Muito bem. A Bíblia também fala, aqui nesse texto, que o segundo pecado, né? Língua mentirosa. Veja, irmãos, o que é língua mentirosa? Língua mentirosa é aquela língua que nós conhecemos, que quando nós a utilizamos, muitas vezes, para falar aquilo que não é verdade, né? O cristão, irmãos, ele deve ser conhecido pelas suas palavras, palavras verdadeiras. O cristão deve ser conhecido pela sua autenticidade, deve ser conhecido por aquilo que ele fala sempre a verdade e nunca a mentira. E no nosso mundo, nós vivemos num mundo de mentiras. Há pessoas que mentem descaradamente e mentem de tal forma que aquilo parece uma verdade. Cuidado com esse pecado, porque a Bíblia diz que Deus aborrece, Deus odeia esse tipo de pecado. Mentira.
o nosso falar deve ser sempre verdadeiro, sempre autêntico, nunca com escusas, nunca com segundas intenções, mas sempre verdadeiro. Nós temos que sempre dizer a verdade, custe ela o que custar, porque às vezes a verdade pode salvar a nossa vida. Dizer a verdade é fundamental. E Jesus fala isso lá em Mateus 5:37. Jesus diz assim: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Percebe, irmãos? Jesus está dizendo, olha, quando vocês falarem, quando vocês disserem alguma coisa ou forem responder, digam, é assim ou é não. Isso é verdade, isso não é verdade. Fui eu ou não fui eu. Diga sempre a verdade, custe o que custar. É o que Jesus diz, porque quando nós damos margem para outro tipo de pensamento, dúvidas, o próprio Jesus diz, o que passar do sim e do não, ou seja, se não for verdade ou se não for mentira, procede do maligno. Então, na dúvida, irmãos, a dúvida é coisa do inimigo. A palavra de Deus não nos deixa dúvida, a palavra de Deus não nos traz dúvida. A palavra de Deus é clara, ela nos revela a verdade, e Jesus disse, e conhecereis a verdade, que é o próprio Jesus, e a verdade vos libertará. Isso me faz lembrar da minha adolescência, antes de me converter. Eu era um grande mentiroso, mentia descaradamente, e aquilo se tornou um vício que às vezes eu não precisava nem mentir, mas eu mentia porque era um vício, era automático. Mas foi preciso nascer de novo, foi preciso reconhecer a minha fraqueza, o meu pecado, para que o Espírito Santo pudesse trabalhar e tirar isso da minha vida. Então, irmãos, sempre seja verdadeiro, sempre diga a verdade, porque esse pecado Deus odeia. Muito bem, o terceiro pecado que Deus odeia, mãos que derramam sangue inocente. Aqui está falando sobre o pecado de assassinato, crimes, né? Crimes contra a vida. As pessoas que se levantam contra uma outra pessoa, contra um outro ser, para tirar-lhe a vida, para derramar-lhe o seu sangue. Mas não é só isso, irmãos. Não é só a questão de matar alguém, tirar a vida de alguém. Nós podemos incluir aqui também o pecado de agressões físicas, violências domésticas. Muitos pais de famílias, às vezes, têm uma imagem exemplar de santidade dentro da igreja, mas quando chegam em casa, espancam os filhos, espancam a mulher. E isso também acontece com mulheres que muitas vezes dentro da igreja, diante da sociedade, se apresentam como pessoas de índole, inquestionável, mas quando chegam em casa, tiram a máscara, se tornam pessoas violentas, que maltratam os filhos, maltratam o marido, maltratam os animais, enfim. Esse tipo de pecado, pessoas cometem e não têm noção de que Deus odeia isso. Está aqui na palavra de Deus. É um tipo de pecado que nós, cristãos, temos que evitar, né? Nós não temos que levantar a nossa mão, seja com qualquer tipo de instrumento, para tirar ou derramar sangue inocente. E é interessante que o texto diz, mãos que derramam sangue inocente. Porque se você tiver que defender a sua vida de um meliante, um bandido, isso não é pecado. Você está defendendo a sua vida. O que a palavra está dizendo é mãos que derramam sangue inocente. Pessoas que
que vivem para praticar crimes, para matar, para roubar, para destruir a vida dos outros, sem medir consequências, tirar ou derramar sangue de inocentes. Cuidado, porque a palavra de Deus é muito clara. Deus odeia esse tipo de crime ou de pecado. Mateus capítulo 5, 21 e 22, dois versículos, também nos fala, Jesus ensinando sobre essa questão, diz o seguinte, Mateus 5, 21 e 22. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que chamar seu irmão de racá será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Preste atenção no que Jesus está dizendo. Primeiro, Jesus desperta atenção para o mandamento que está lá no Decálogo, nos 10 mandamentos, que diz, não matarás. Mas Jesus diz, qualquer que versículo 2, eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo. Então, Jesus está dizendo que se encolerizar, xingar o irmão, fazer mau juízo do irmão, sem motivo, além de poder, ser levado a juízo, ele pode o quê? Ir para o inferno. Então, não basta apenas derramar o sangue, matar. Você pode matar no pensamento. Então, cuidado para não cultivar ódio contra pessoas. Algumas pessoas, às vezes, nós somos tentados a cultivar um pensamento de ódio, de vingança, de justiça própria. Cuidado. Esse é um pecado que Deus odeia. Derramar, mãos que derramam sangue inocente. Muito bem. O quarto pecado, que se encontra no texto que nós lemos, é coração que traça planos perversos. E aqui nós caímos também na mesma questão que eu acabei de falar agora há pouco. Cultivar pensamento de ódio, guardar rancor contra pessoas, sentimento de vingança. Esse pecado, irmãos, Deus odeia. E esse pecado, na verdade, nos destrói por dentro. Há pessoas que morrem doentes, há pessoas que adquirem câncer por causa do ódio guardado no coração, rancor, falta de perdão. E aquilo vai ficando anos e anos, e a pessoa vai levando aquilo, vai remoendo, e aquilo adoece a sua alma, adoece o seu espírito, adoece o seu corpo, e eles ficam enfermos, às vezes adquirem uma doença que não incurável, e muitas vezes morrem naquele estado, doente, fisicamente, espiritualmente, e muitas vezes, e isso é uma pena, perde a salvação, porque não foi capaz de perdoar, não foi capaz de deixar aquele sentimento de ódio, de rancor, de vingança. Provérbios, capítulo 4, 23, Salomão diz assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, meu irmão, minha irmã, guarda o teu coração desse tipo de pecado. Não deixe ódio fazer morada no seu coração. Não deixe que o rancor ou sentimento de vingança more no seu coração, mas ponha-os para fora. Ore a Deus, busque a Deus, peça perdão, perdoe, mas não cultive esse tipo de sentimento, porque é um pecado que Deus odeia. Salmo 119, 11 também diz assim,
escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Meus irmãos, aqui está uma resposta para aqueles que às vezes falam: para que ler a Bíblia? A importância de ler a Bíblia é porque quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós conhecemos a vontade de Deus, nós aguardamos no nosso coração. E quando somos tentados, a palavra de Deus vem à nossa memória, através do Espírito Santo de Deus, e ela nos diz: não faça isso, ou faça aquilo, ou não se comporte assim, ou evite isso, ou perdoe. Ou seja, a palavra de Deus traz a resposta ao nosso coração, e assim nos livra muitas vezes de um pecado, e às vezes a consequência desse pecado poderia ser até a morte. Então, nos livra da morte também. Veja, o salmista, quando escreve o Salmo de número 1, ele fala sobre nós tomarmos cuidado com as companhias, né? As companhias, os amigos, entre aspas, muitas vezes podem nos conduzir a caminhos que são de morte. Por isso você, que é novo, que é jovem, que é adulto, que é velho, cuidado com as suas companhias, cuidado com quem você anda, cuidado com quem você põe dentro da sua casa, porque as más companhias podem te conduzir para caminhos distantes de Deus. Cuidado. O salmista, no Salmo 1, versículo 1 e 6, diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece os caminhos dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Entenderam, irmãos, como a palavra é muito clara? O homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, ele é bem-aventurado. Aquele que não se assenta ou não é partícipe da roda dos que escarnecem, né? Também é bem-aventurado. Por quê? Porque o prazer do verdadeiro cristão, do verdadeiro homem e mulher nascidos de novo, é meditar na lei do Senhor. É descobrir na lei, na palavra escrita de Deus, quais são as coisas que Deus tem para nós como promessas, como ensino de direção, como postura diante da sociedade, diante das pessoas, como tratar as pessoas, como se portar, como se comportar. Ou seja, a palavra escrita de Deus tem todas as respostas que você e eu procuramos para a nossa vida no dia a dia. Por isso, irmãos, nos apeguemos com o maior zelo à palavra do Senhor, ao estudo da palavra do Senhor, para que possamos cada dia mais crescer, amadurecer e nos tornarmos a luz do mundo e o sal da terra. Porque é isso que Jesus quer que nós sejamos, a verdadeira luz do mundo e o verdadeiro sal da terra, aquilo que faz a diferença. Muito bem. Paulo, escrevendo aos Coríntios, lá no 1 Coríntios 15:33, diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Por isso, irmãos, cuidado, né? Quando nós estamos
com o coração longe de Deus, esse coração pode ser maculado, ele pode ser preenchido pelo mal, ele pode ser atingido pelo mal. E o diabo é astuto. Por isso, coração, né, que traça planos perversos, ou seja, guarda rancor, ódio, vingança, é um perigo para a sua vida. É um pecado que Deus odeia. Muito bem, o quinto pecado, a palavra de Deus diz: pés que se apressam para fazer o mal. São pessoas que vivem querendo praticar o mal, levar vantagem em tudo, enganar, ludibriar. São os golpistas, os aproveitadores, os maus pagadores, aqueles que passam cheques sem fundos, sabe? São aqueles que se apressam para fazer o mal. Irmãos, cuidado. Deus odeia, aborrece esse tipo de pecado. Há muitas pessoas no nosso mundo querendo dar o golpe, passar a perna no outro. Eu conheço muitas pessoas. Eu já levei muita rasteira, né, no jargão do popular, dizendo assim, né, muito golpes, pessoas que falaram: me empresta, eu te pago, e eu estou esperando até hoje pagar. Pessoas que você tenta ajudar, ou ajuda de bom coração, e depois te enganam, te tapeiam. Cuidado com as pessoas. Busque a Deus, para que você também não corra nesse tipo de pecado, né? Pés que se apressam para fazer o mal. Há pessoas que vivem planejando, programando planos, ideias para enganar as pessoas, para se aproveitar das pessoas, e muitas vezes conseguem. Mas veja, esse tipo de pecado Deus odeia, Deus aborrece. Cuidado. Deus é bom, sim. A palavra de Deus diz que Deus é bom, e a bondade de Deus excede qualquer bondade que você possa imaginar, porque a bondade de Deus é perfeita. Mas não se esqueça, Deus também é justo, Ele é justiça, e a justiça de Deus também é perfeita. Não se engana Deus. Não há como fugir da justiça de Deus. Cuidado, né? Deus é amor, mas Deus é justo. Paulo, escrevendo a Romanos, capítulo 13 e 14, diz assim: andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissolução, nem em contendas e inveja. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidados da carne em suas concupiscências. Vejam, Paulo nos adverte. O nosso andar, o nosso viver tem que ser honesto, né? De dia, de noite, onde quer que nós estejamos. Essa semana, foi no sábado, eu estava andando com o Brian aqui perto de casa, na rua, e o Brian achou uma carteira. E na carteira tinha documentos, uns cartões de crédito, e tinha lá um trocado, dinheiro. Aí eu falei para ele assim: e aí, achou essa carteira, né? Vamos ver se a gente acha o dono, né? Tinha um documento, e eu falei: o dinheiro você pode pegar, né? Aí ele falou assim: não, pai, não posso não. Eu falei: por quê? Ele falou assim: porque tem dono. Se eu tivesse achado o dinheiro sozinho, sem nada, tudo bem, né? Eu poderia até ficar com o dinheiro, mas esse tem dono. E eu falei: você está correto, você está certo, é isso mesmo. E nós então publicamos o documento aqui no grupo do bairro, e meia hora depois o proprietário, o dono do documento, foi em casa, retirou o documento, agradeceu, e ele ficou espantado, porque o dinheiro que estava na carteira ainda se encontrava lá
do jeito que foi encontrado. Isso, irmãos, é viver honestamente. Isso, irmãos, é viver uma vida, né, longe daquele pecado que nós acabamos de ler, né? Pés que se apressam para fazer o mal, para levar vantagem, para enganar as pessoas. Deus odeia esse tipo de pecado. Seja honesto, faça a coisa certa, sempre. Achou? Se não é seu, se não te pertence, procura quem é o dono e devolva. Devolva. E você vai se sentir tão bem, porque você fez a coisa certa. Você vai sentir realmente que Deus se agradou, ficou contente com a sua atitude, porque fez a coisa certa. Nós não temos que ficar com nada que não nos pertence. Nós não temos que pegar nada que não nos pertence. O que é dos outros é dos outros. O que não é nosso deve ser conquistado, irmãos. Deve ser conquistado. E como se conquista? Com o trabalho. Porque o trabalho gera dinheiro. Dinheiro você compra o que você precisa. Então aprenda uma coisa. Seja sempre honesto. Faça sempre a coisa certa. Porque é isso que Deus se agrada. Muito bem. O sexto pecado que Deus odeia é testemunha falsa que espalha mentira. Na época em que isso foi escrito, quando uma pessoa era levada a julgamento, né, para se confirmar se ela havia cometido um pecado ou um ato criminoso, chamavam-se 2 ou 3 testemunhas, e as testemunhas confirmavam ou não, e a confirmação dessas testemunhas valia como lei, era lei. Se 2 testemunhas dissessem, ele fez isso, nós vimos, ainda que fosse mentira, ainda que fosse uma testemunhas falsas, a pessoa seria punida, muitas vezes com a morte. E a Bíblia diz que esse é o tipo de pecado que Deus odeia. Testemunha falsa que espalha mentira. Nos dias de hoje as coisas mudaram, mas vale aqui a questão da espalhar mentiras. Vale aqui a questão da testemunha falsa. Se alguém um dia te convocar para ser testemunha em alguma causa, em alguma ação, num processo, diga a verdade. Diga a verdade. Porque dizer a verdade pode te beneficiar de uma forma ou de outra. Diga a verdade. Se você é culpado, assuma a sua culpa. Pague o preço. Você não fez a coisa errada? Assuma. Se você não fez, diga a verdade, não fiz. Ou se você não viu, diga, não posso dizer porque eu não sei, eu não vi, eu não estava lá, eu não sou testemunho ocular. Então, sempre diga a verdade, porque Deus vai se agradar da sua postura, do seu gesto de lealdade, de ser verdadeiro. Muito bem, esses 6 pecados Deus odeia. Então, cuidado, Deus odeia esses pecados. Agora a Bíblia diz que o 7º, Deus aborrece, abomina. Qual é esse 7º? Está aqui. O que provoca discórdia entre irmãos. Deus não só aborrece, mas também abomina. Irmãos, o que provoca discórdia entre irmãos? Ora, irmãos, aqui o pecado se refere ao pecado, está relacionado ao pecado da língua. Cuidado com as fofocas, cuidado com as notícias falsas, cuidado com aquilo que se espalha. Não fale mal de ninguém. Se você ouviu alguém falar mal, corte por ali. Cuidado. Antes de tomar aquilo como uma verdade absoluta, procure saber de fato o que ocorreu, porque há muitas verdades, entre aspas, por aí. Há muitas verdades por aí. Cuidado com essas verdades. Só há uma verdade, irmãos. Não há verdades, né? Há uma só verdade. Por isso, irmãos, aquele que provoca discórdia entre irmãos comete o pecado que Deus abomina. Causar dissensões, divisão no meio da igreja, divisão no meio da família, isso Deus abomina. Por isso tome muito cuidado, porque
Esse tipo de pecado pode te afastar de Deus. Jesus disse assim, lá em Mateus capítulo 12, versículo 25. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Veja, irmãos, quando nós provocamos discórdias, divisões entre os irmãos, ou dentro da família, nós estamos dividindo. A igreja dividida, ela não subsiste. A casa dividida não subsiste. Uma hora o casamento acaba, uma hora a família se desintegra, uma hora a igreja se dissolve. Por quê? Por causa do pecado daqueles que provocam discórdia entre irmãos. Esse pecado Deus abomina. Jesus, certa ocasião, estava ensinando no templo, e diz a palavra de Deus que os fariseus levaram até ele uma mulher que foi pega em flagrante adultério, para que ele pronunciasse contra ela uma absolvição, uma condenação. E diz a palavra de Deus que depois que Jesus proferiu as suas palavras e aquela mulher foi absolvida, não foi apedrejada, porque é o que eles queriam, Jesus continuou ensinando. Em certo momento, a discussão ficou tão calorosa que os fariseus e os saduceus acusaram Jesus de fazer milagres e falar sobre a direção do próprio diabo. E aí Jesus disse para eles, e esse texto está em João, capítulo 8, versículo 44, que eu vou ler, que diz assim: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Veja, irmãos, cuidado. Cuidado com divisões. Cuidado com mentiras. Cuidado com aquilo que você fala. Porque é isso que o diabo quer. E o diabo é astuto. Ele quer destruir, ele quer dividir, ele quer causar dissensão, divisão. E a palavra de Deus diz que ele vem para matar, roubar e destruir. Cuidado. Tome cuidado. Esse último pecado, Deus abomina. E eu encerro aqui dizendo o seguinte, Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse é o final que eu quero deixar com você. Tenha, se possível, paz com todos. Mas, sobretudo, a palavra de Deus diz, santificai-vos, ou seja, a santificação. Tenha santificação. Porque sem a qual, ou seja, sem a santificação, ninguém verá Deus. O Senhor nos chamou para sermos santos, para sermos perfeitos, para sermos diferentes, para sermos luz, para sermos salos, para fazermos a diferença neste mundo. Por isso, irmãos, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Deus abençoe a sua vida, que o Senhor realmente faça essa semente da palavra frutificar no seu coração, produzir frutos, e que você tenha um domingo abençoado na sua presença. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, e que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora de Jesus, o Cristo, que a comunhão, a consolação e a direção do Espírito Santo de Deus
seja com cada um de vós, agora e sempre. Amém. Muito obrigado. Fica na paz do Senhor.